Deus começou a fazer algo na sua vida, mas ainda não está pronto. Muitos de nós ouvimos uma palavra do Senhor de direção que Ele vai começar a fazer algo e nós já ficamos ansiosos querendo ver acontecer, achamos que vai acontecer no dia seguinte, no próximo mês e começamos a acelerar, sabe? E entramos num lugar de ansiedade, expectativa desalinhada ao tempo de Deus. Eu quero ler com você e trazer para você uma reflexão que vai trazer para você um profundo entendimento sobre quando Deus está te levando para um processo e quando Deus te levou para um processo e Ele está já começando a te tirar desse lugar para que você acesse a terra da promessa. E eu quero ler com você Josué 3:7, que diz o seguinte, aqui Deus vai dizer para Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Hoje começarei a fazer, é o que o Senhor diz para Josué, quando ele vai entrar na terra prometida. Josué aqui tomou uma posição de líder de Israel, assumindo o lugar de Moisés. E Deus diz para ele que vai começar a tornar ele um grande líder aos olhos de Israel. Só que esse começar, haveria um processo que Josué precisaria passar. Quando Deus diz, começarei a fazer, não significa que você já vai passar para o outro lado e tudo vai acontecer ali de repente. E não foi assim com Josué. Josué até recebeu algumas palavras do Senhor. Seja forte e corajoso. Por 3 vezes Deus diz isso para ele. Seja forte e corajoso. Porque o processo traria algumas dores, sabe? Porque assim, os processos de construção ou finalização começam a acontecer a partir da palavra liberada. Começa-se então a construir e a formar a promessa. O barro começa a ser moldado e uso geralmente, sabe? Aí depois daquilo Deus vai de fato usar ele. Quando Deus libera a palavra, aquilo começa a ser gerado ao nosso redor, construído ao nosso redor, construído dentro de nós. Porque quando Deus diz, começarei a fazer de você um líder. Deus começa a construir dentro de Josué um líder. Ele precisou enfrentar o medo, ele precisou ser forte, precisou enfrentar algumas oposições. Então Deus começou a construir em Josué, o Josué que Deus precisava, e começou a construir ao seu redor, nas pessoas, sabe? No entendimento das pessoas, nos acontecimentos, e Deus foi formando toda a situação da terra que eles acessariam. Foi como Deus pega um barro, começa a amassar e misturar com a água, que aqui a gente pode até trazer como se fosse a palavra, e Deus começa a misturar o barro, que somos nós, com a água, e começa então a trazer um molde, para que ele então possa usar, e isso não é instantâneo. Quando Deus fala, a palavra liberada começa a construir o plano de Deus ao nosso redor. Ele libera, ele fala. E aquilo começa-se a construir o plano que Deus tem para você, a promessa que Deus tem para você, a terra prometida que Deus tem para você. Por isso, às vezes a gente não vê, a gente não enxerga. Deus libera a palavra e parece que nada está acontecendo, parece que ficou pior. Até se você voltar a entender a história do barro, amassar, pensa só o que Deus faz ali com o barro que somos nós. E mistura água, massa, lisa, isso nos causa dor, isso nos causa um pouco de angústia. Por isso, a gente não consegue enxergar a promessa, mas ela começa a ser construída por Deus. E ela precisa ser moldada, ela precisa ser construída ao nosso redor antes que, de fato, ela tenha o seu total cumprimento. Então, quando Deus libera uma palavra, Ele começou a fazer na sua vida, Ele começou a construir ao seu redor. Isso vai levar um tempo. E o tempo é de Deus, não é sobre a nossa pressa, não é sobre o quanto a gente deseja, mas Deus tem um tempo para que essa promessa de fato seja concluída. Ele começa a construir ao nosso redor, constrói dentro de você, constrói você, a sua identidade para entrar naquele lugar, assim como com Josué. Ele disse, eu farei de você um líder, e todos o veriam como líder. Então Deus precisava formar o líder que estava dentro de Josué, e a visão daqueles que estavam por fora, ver Josué, esse líder. E então ele entrar na terra prometida e ser aquele líder que Deus chamou ele para torná-lo, para construí-lo. Isso também acontece conosco.
Nós somos construídos, nós somos edificados pelo Senhor para entrar e acessar a palavra completa, a palavra totalmente cumprida. Mas ela vai ser construída ao seu redor. Por isso, não tenha pressa, não entre em desespero, porque você não está vendo, porque você não está entendendo. E se está doendo pra caramba, esse é um grande sinal de que Deus já está fazendo. Porque quando Deus amassa o barro, isso nos gera dor. Nós somos esse barro. Quando Deus começa a nos construir, as marteladas, sabe? Os amassar de Deus ali, os quebrar, o limpar, o lavar, Ele está nos preparando. Está nos preparando para entrar naquele lugar que Ele prometeu. O mais legal de tudo isso é que quando nós temos essa palavra, nós podemos ter a certeza e a convicção que já começou, que Deus já está fazendo. Nós não estamos vendo, não estamos entendendo, mas Ele já está fazendo, porque Ele liberou uma palavra. E Deus, quando fala, Ele faz acontecer. E Ele faz com que tudo coopere para que isso se cumpra. Agora, tem algo importante que nós precisamos ficar atentos. Se nós não obedecermos, se não estivermos sensíveis à voz de Deus para ouvir o que Ele está falando, o que Ele está direcionando, nós podemos atrasar o processo. Isso realmente vai nos causar mais cansaço, mais dor, mais desânimo, mais angústia. Então, é bem mais rápido no sentido de estar alinhados ao tempo de Deus quando nós obedecemos as direções que Ele dá, mesmo que a gente não entenda. Quando nós nos submetemos sem reclamação, sem murmuração, sem desistência. Vai ter os momentos que você vai sentir vontade de reclamar, de desistir, de largar tudo, de ir embora, de, sabe, não querer mais saber de nada, de não acreditar mais. E nesses momentos em que você não quer acreditar mais, que você não consegue mais acreditar, que você não tem forças, corra para Deus, porque o Senhor sabe da nossa estrutura, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece, sabe, a nossa capacidade, o quanto nós aguentamos. Nesse momento você vai para Deus, sabe, e lança sobre Ele todas as suas ansiedades, dúvidas, e mesmo que Ele não responda o que você gostaria de ouvir, Ele vai te trazer uma palavra, um consolo que vai te ajudar a caminhar um pouco mais, que vai te ajudar a andar mais uma milha com Ele, porque é isso que Deus faz. Às vezes Ele não responde às nossas perguntas, às nossas inquietações, mas Ele responde o anseio da nossa alma de ter sossego, de ter paz. Ele traz a paz e o consolo para que a gente continue, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo sem ver nada, mas que a gente continue crendo e persistindo, sabe, sendo resilientes e perseverantes até o fim, até o total cumprimento da promessa. Que Deus abençoe a sua vida. Eu oro ao Senhor que Ele te dê discernimento e sabedoria, porque o que nós precisamos quando estamos nesses processos de Deus é muito discernimento, muita sabedoria, refinamento da voz de Deus. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus, para que nós para que a gente não fique rodando em círculos e atrasando o processo de Deus, mas que estejamos alinhados ao tempo de Deus que é perfeito, porque se Ele disse, Ele fará. Amém? Deus abençoe você.